Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula de biologia para nossa preparação aí para o Enem. E essa semana nós vamos falar sobre histologia humana. Isso aí, pessoal, a histologia nada mais é do que o estudo dos tecidos. Como a gente sempre fala, a gente sempre dá aquela dica se aquele conteúdo é muito cobrado ou pouco cobrado no Enem. A histologia não é muito cobrada não. Só que os conceitos delas são importantes porque vamos usá-los depois nas nossas aulas de fisiologia. Essa sim é um conteúdo bastante cobrado aí no Exame Nacional do Ensino Médio. Mas, pessoal, caíram já questões de histologia. Nós vamos ver na sessão como cai no Enem, como foi cobrado isso. Nós vamos dar ênfase àquilo que realmente o Enem vai cobrar de você caso realmente caia uma questãozinha lá no dia 5 de novembro. Vamos lá, então, começar com a nossa histologia. Seguinte, então a histologia, ela tem uma definição bem tranquila, que é o estudo dos tecidos, e os tecidos também têm uma definição bem simples. Os tecidos são grupos de células de forma e função semelhantes. Isso aí, é como se nós tivéssemos assim. A célula é a menor porção do organismo e um conjunto delas vai formar os tecidos e eles então vão dar origem aos órgãos que então em conjunto formarão os sistemas. E aí, dos sistemas, a gente tem o organismo inteiro. Então, há 4 tipos de tecidos principais. O tecido epitelial, o tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso. Nós vamos falar sobre cada um deles. Vamos lá. Começando pelo tecido epitelial, que inclusive é o que mais cai, o que caiu aí com maior. Vamos então falar sobre o tecido epitelial. Seguinte, pessoal, o tecido epitelial é o tecido que reveste a superfície externa do corpo, órgãos e cavidades internas. Então, provavelmente vocês já ouviram falar em epitélio, é justamente isso, o tecido epitelial é o tecido que vai revestir a superfície do nosso corpo. A pele é um tecido epitelial. E quais são as características, pessoal? A pele, o tecido epitelial, a gente não há só a pele. Existe o tecido que recobre os órgãos e as cavidades internas. Mas todos eles têm a mesma característica. Todo tecido epitelial tem a mesma característica. Quais são elas? As células são muito unidas, tem ausência de vascularização, ou seja, não tem vasos. Por isso que quando a gente se fere, assim, algo bem superficial, a gente não chega a sangrar. Só dá aquele cortezinho, você já deve ter acontecido isso com você. Então, realmente por quê? Porque feriu ali somente o tecido epitelial que não tem vasos sanguíneos, não tem vascularização. Por isso, então, que não sangrou. E a gente vai ver quando sangra que tecido que foi atingido. E a característica também de tecido epitelial é que ela tem um alto poder de renovação. Isso mesmo, nós estamos renovando constantemente. Inclusive até nos animais. Existem animais que fazem a troca ali da sua pele. Isso por quê? Porque o tecido epitelial ele tem uma alta capacidade de renovação. E quais são as funções do tecido epitelial? Função principal, proteção. Sim, se ele está revestindo as superfícies, tanto internas quanto externas, a capacidade dele maior é a de proteção. Por isso até, pessoal, que as células são muito unidas. Realmente as células têm que ficar assim, ó, bem grudadinhas, porque isso dá uma sustentação maior e aí consegue realmente exercer a função principal ali, que é de proteção. Tá vendo como é que biologia tudo explica dessa forma? Você não precisa decorar nada. Você sabendo as características, você consegue então interpretar e ver ali por que acontecem as coisas. Então é justamente por isso. Outra função muito importante do tecido epitelial, nós vamos ver que essa é um assunto que o Enem gosta bastante, é o fato deles terem a função de absorção. Isso aí, vamos ver daqui adiante. Outra coisa, são também tecidos responsáveis pela secreção. Sim, há glândulas ali no tecido epitelial. E também pela excreção. Bom, vamos lá então falar mais um pouquinho do tecido epitelial, já que ele é um queridinho aí do Enem. Quais seriam os anexos da pele? Falando um pouquinho da pele, que é aí o tecido epitelial mais importante, mais cobrado. O que eles têm aí? Nós temos os pelos,
o que os pelos vão fazer? Eles vão auxiliar no isolamento térmico. Por isso que no frio, por exemplo, nós ficamos arrepiados, justamente porque o pelo está ali fazendo o quê? Um isolamento térmico. Claro que não é tão grande assim, mas é para isso que ele existe. Principalmente animais. Os animais têm muitos pelos por conta disso. Glândulas sudoríparas são as glândulas que estão ali, eu até comentei agora, responsáveis pela secreção ali. Eles têm um papel importante na regulação da temperatura corpórea por conta da sudorese. Temos também as glândulas sebáceas, que são responsáveis por lubrificar a pele. Esses são os anexos principais, ainda não foram cobrados no Enem, mas só dando uma passadinha para a gente saber o que é cada um. Agora sim, pessoal, vamos entrar numa parte que caiu no Enem já 2 vezes, que é o epitélio de revestimento intestinal. Por que o Enem gosta tanto do epitélio de revestimento intestinal? Porque o intestino, ele é especializado na absorção de nutrientes, é isso aí. Ele é especializado na absorção de nutrientes, é por ele que a gente consegue absorver ali os nutrientes, passar para a nossa corrente sanguínea. Tudo isso graças a uma estrutura, graças a uma... Tudo isso acontece graças às microvilosidades, exatamente. A microvilosidade é o quê? Ela é uma... Tudo isso é graças às microvilosidades. As microvilosidades são umas especializações da membrana plasmática ali. A membrana plasmática, ela tem essa especializaçãozinha aqui e aí isso confere um aumento na superfície de contato entre os nutrientes ali e as células. E aí, as microvilosidades, então, elas são muito importantes porque elas aumentam bastante a superfície de contato entre os nutrientes e as células ali, promovendo, então, uma maior absorção dos nutrientes. Beleza, galera? Nos vemos, então, na próxima aulinha falando um pouco mais sobre tecido conjuntivo, muscular e nervoso. Até lá!